Uma boa tarde. Eu não fiquei sem o nosso crachazinho. Eu simplesmente pedi ao Martin, que vai para Bruxelas, que entregue um crachá daqueles ao secretário-geral Internacional de Educação, o David Edwards, um camarada nosso, que já sabe e virá ao nosso congresso nos dias, que vai ser o Congresso da FENPROF, 14 e 15 de junho. Por razões de vária ordem, este ano teve que ser mais tarde, vai ter que ser mais tarde, porque depois metem-se ali as avaliações, há também um problema de eleições no SPGL e, portanto, tivemos que afastar com esta condição. O David, quando aqui chegar, vai ter que vir com o crachá ao peito, a não ser, e foi o que eu lhe disse no meu inglês, espero que ele tenha percebido, a não ser que já não seja preciso usar o crachá, e nós faremos para que isso seja mesmo assim e que nessa altura já não seja preciso usarmos o crachá, não é? Pronto. Agora, como eu lhe disse em inglês, às tantas já não é preciso e ele vem de crachá, mas pronto. Mas isso faz parte do meu inglês. Colegas, em primeiro lugar, eu acho que este foi um encontro extraordinário. Aliás, conversando entre todos, era já a sensação que eu tinha, mas depois quando conversava ali ao almoço, agora no fim, com os colegas que já fui falando, de facto, o anterior também foi, evidentemente, mas eu acho que hoje foi delicioso. As intervenções todas, da Raquel, do Marco, do Roberto, desculpa, o Marco andou outra vez, o nosso companheiro, do Roberto, do Christophe Dejour, que só conhecíamos muitos de nós do que líamos e achávamos que ia ser ótimo, e às vezes quando temos uma grande expectativa, depois às vezes não chega lá, mas é que o problema é que o Christophe ultrapassou, eu acho que a todos nós foi uma lição extraordinária, também já disse, da Raquel, agora do Martin, muito importante o que também aqui nos trouxe. Eu acho que não me esqueci de ninguém, do Júlio, aliás, Machado Vaz, era natural que ele trazia, ele tinha dito que queria trazer da sua experiência, do consultório, muito daquilo que ele vai trabalhando. Nós ficamos com muitos deles fazendo um esforço grande, o caso do Roberto, como me disse, do Christophe, do Martin, todos eles deslocando-se de bem longe e que nos vieram dar um contributo extraordinário para ficarmos com uma revista que eu acho que vai ser uma revista para guardarmos por muito tempo, uma revista excelente e que nós vamos usar para os mais variados fins, nomeadamente no âmbito reivindicativo. Eu acho que nada daquilo que aqui ouvimos dos resultados nos surpreendem. Os 78% de exaustão emocional, os 94% que querem que o regime de aposentação se altere para poderem sair, dos quais 84% até saíam já mesmo sem alterar o regime de aposentação se pudessem, e 50%, mais que isso, sentem-se desconfortáveis na profissão e com índices elevados de cansaço. Eu ia agora ler, precisamente porque também me impressionou o depoimento que a Manuela agora leu. Aliás, é um depoimento longo, que começa cá mais atrás e depois na página 90 acaba de facto com esta declaração que é absolutamente impressionante, não é? Desta parte de alguém que diz que nunca esqueceu os rostos dos alunos da sua primeira aula e nem sequer guarda uma recordação dos da última, nem sabe bem se eram do básico ou do secundário, porque a memória perdeu-se para sempre, envolvida no desgaste e desalento dos últimos anos. Eu acho que nós temos uma obrigação, de facto, que é recusar que este seja o fim de todo um percurso profissional que nós, professores, temos. Não pode acontecer, quer dizer, isto tem que ser uma exceção, infelizmente não está a ser, mas não pode ser. E, portanto, nós, FENPROF, a FENPROF, enquanto for esta FENPROF, há uma coisa que nós dizemos, é que nós não vamos dar tréguas, de facto, a quem está a destruir, assim, a nossa profissão. E, de facto, chegámos a este ponto, disseram-se aqui várias razões, pelo abuso, pelas políticas de desvalorização da educação, da escola, dos professores, pelo desrespeito e desconsideração que nutrem pelos professores, pela mensagem que passam para a opinião pública sobre os professores e por medidas concretas, isso depois tem, não é? As questões da precariedade, quer dizer, eu quando digo a alguém que o primeiro, não foi assim há tanto tempo, há 5 anos, a primeira vaga de vinculação extraordinária
apanhou no nosso país os precários com uma média de tempo de serviço de 24 anos, significa que a média de idades destas pessoas era de 48, 49, 50 anos de idade. Para os mais antigos que se lembram, que aos 20 e pouco vinculavam, não é? Portanto, ou seja, hoje é aos 50 quase. Portanto, essa instabilidade das condições de trabalho, o envelhecimento, como saiu, soube no Dia Mundial do Professor, enquanto o governo português, o governo do Partido Socialista, ia afrontando os professores com aquilo que fez no dia 4, não é? Decidindo agraciar os professores no seu Dia Mundial com o roubo de tempo de serviço, ia-se dizendo, lá fora, por exemplo, a Pordata ia dizendo, em Bruxelas, no retrato da educação, que é precisamente na educação que o nosso país mais se afasta em termos de investimento e despesa pública da União Europeia, ou ia dizendo outras organizações, nomeadamente a nível da União Europeia, que Portugal é o segundo país de toda a União com o corpo docente mais envelhecido, logo a seguir aos italianos. A supressão de direitos, a gestão e aquilo que hoje é a vida das nossas escolas. Eu acho que não é aceitável este estado de coisas e, portanto, nós não podemos ficar pela reclamação, pelo protesto, pela contestação. Nós vamos com este estudo, porque ele nos dá novos instrumentos também desse combate, exigir ao Governo e a outros responsáveis políticos, à Assembleia, etc., que tomem medidas e que não se continuem a remeter para uma posição que é sempre a mais fácil, que é, conhecem o problema, sabem que é um problema complicado e que tem que merecer respostas, estão sensibilizados para o problema, não fazem nada, rigorosamente nada, e mantêm o problema, em alguns casos até, agravando com medidas que vão tomando. É preciso, e temos que exigir e lutar por isso, combater a precariedade, de facto, regularizar os horários de trabalho que são ilegais e que têm também uma sobrecarga de trabalho e de horas de trabalho que é absolutamente insuportável e que são ilegais. Temos um regime específico de aposentação que não surge e, portanto, ainda agora, fazendo contas, quer dizer, mesmo esta cena agora estranha sobre as aposentações antecipadas, afinal, que compromisso é que foi assumido com os outros partidos, dos 60-40, ao interno, depois o Primeiro-Ministro faz aquela cena de junto ao das Finanças com o da Segurança Social para que eles um com o outro se entendam, quer dizer, para tudo ficar na mesma, e quase tudo ficar na mesma, não é? O respeito pela nossa carreira, desde logo a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, que os professores trabalharam, o regresso da gestão democrática às escolas, enfim, tudo isso são medidas que, eu já nem sei, porque nós quando fazemos um cartaz, nós já lá pomos, são sempre estas, que estão há anos sem solução, que começa a ser complicado para nós repetirmos sempre a mesma coisa e não termos soluções para elas. Nós temos a obrigação de impedir, e esse é um problema que eu temo, que com tantas lutas, que com tanto esforço que o pessoal faz a nível financeiro, com as greves, com as deslocações a Lisboa, as manifestações, tudo isto, que as pessoas comecem a sentir e não se consegue nada. E não se consegue nada. E, portanto, isso pode levar a que uma má acomodação, evidentemente, uma acomodação negativa, mas ainda assim uma acomodação a uma situação, que é esta situação em que o que cada um procura é o refúgio do atestado médico ou o refúgio da reforma, mesmo com cortes elevados, para se livrar disto tudo. E perde-se capacidade de luta. E nós temos a obrigação de evitar que os professores se acomodem a esta inevitabilidade. Temos de continuar a criar inquietação nos professores. Temos que levar a que eles se revoltem. Tem que ser, pá. E às vezes contra nós também. Mas porque esta revolta não é uma revolta orientada. A revolta não é por si orientada. As pessoas têm que se sentir mal e têm que explodir. E muitas vezes, nós sabemos, nas escolas, somos nós que temos que ouvir, ir ao combate, ir à discussão, porque a situação é complicada e que consigamos que tudo isto se canalize para a luta, porque esse é que é o segredo. Mas como a situação a que nós chegamos é uma situação gravíssima, e é a nossa opinião da FENPROF que a culpa não pode morrer solteira, e porque aquilo que está a acontecer aos professores tem responsáveis, tem rostos,
que não são os únicos responsáveis, são corresponsáveis, mas têm rostos perante nós, sobretudo a partir de há 10, 12 anos a esta parte. Chamam-se Lourdes Rodrigues, Nuno Crato, Tiago Brandão Rodrigues, têm rostos. A FENPROF vai, com os seus advogados, avançar com uma queixa em tribunal contra o Estado português, eventualmente nas pessoas dos que há 10 anos a esta parte têm sido o rosto de políticas que estão a levar os professores a este ponto de exaustão, a este ponto de desgaste. Quero dizer-vos que, e isto sem ser inovador, isto também escolhendo experiências lá de fora. Falava com o Christophe Dejour ao almoço, porque já sabia, e perguntei-lhe os contornos. Isto foi feito contra administradores da Renault, em França, da France Telecom, e com condenações lá. Foi feito no Estado de São Paulo, neste caso por professores, também, e nós vamos fazer cá. Vai demorar, são ações complexas, temos que ver exatamente os contornos e a forma como nós vamos avançar com isto e o que vamos exigir e requerer, e se vamos ter que ter connosco casos específicos de colegas que sejam por nós representados, mas nós vamos pôr o Estado português em tribunal pela situação a que, com as políticas de vários governos, chegaram os professores em Portugal. Dizer que esta ação em tribunal, como qualquer ação em tribunal, contudo, não dispensa a luta dos professores. Uma luta que já vai longa, que tem sido dura, que tem alguns baixos, mas que também tem muitos altos. Ao longo do tempo, não falo só desta fase, tivemos várias vitórias, mais recentes, o fim da divisão de carreira, que ainda hoje aqui se falou, e outras, não vou aqui estar a... Temos alguns ganhos, que não são propriamente vitórias, mas são ganhos, resultados positivos, e temos derrotas do governo, como aquela que tiveram os governantes, há mais dias, mas soubemos ontem, como terem sido derrotados no Tribunal da Relação de Lisboa por mais um ato de prepotência que tiveram e de ilegalidade e de crime, porque é crime atentar contra os direitos constitucionais, nomeadamente o direito à greve. E por isso nós vamos avançar em relação a isto que eles fizeram para a greve que começava no dia 15 e que agora vai começar no dia 29, não vamos fazer outra greve, dia 29, é a mesma do dia 15, só que em vez de começar a 15, ou a 16, ou a 18, começa a 29, podia começar a 28, ou a 30, a 29, com uma participação criminal contra Tiago Brandão Rodrigues, porque eles têm que meter na cabeça que por serem governo não têm o direito de fazer tudo o que lhes apetece. E a prova disso foi a decisão, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que soubemos ontem, em que foi considerado ilegal os serviços mínimos que em julho, 3, 4 de julho, não me lembro bem, estávamos também nessa reunião, o Ministério, a DGAEP, a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, que deveria ter tido uma posição de neutralidade e teve uma posição absolutamente encostada e de apoio implícito, não diziam, mas era isso, ao Ministério, sobre aquela questão dos serviços mínimos e que agora, claro, o Tribunal veio dizer, é bom de vez em quando também percebemos que os tribunais cumprem a sua função de que só excepcionalmente se pode pôr em causa o direito à greve. E serviços mínimos que obrigam todos a cumpri-los não são serviços mínimos, como nós sempre dissemos, são serviços máximos e, portanto, esteja o professor na reunião ou não estando, seja obrigado toda a gente a entregar com antecedência os elementos de avaliação ao diretor de turma, a greve está posta em causa e, portanto, foi considerada ilegal. Isto para trás vai alterar alguma coisa? Não, não vai, porque esta greve já foi, por essa via, impedida de se fazer. Mas vai, para o futuro, impedir que eles voltem a fazer isso, porque nós agora temos este acordo. E, portanto, esta foi uma derrota da arrogância, da prepotência, eu diria até da tirania desta equipa do Ministério da Educação. E pior que tudo isso, de uma postura antidemocrática que levou esta equipa do Ministério da Educação, o Ministro em particular e o Governo na sua globalidade, a declararem claramente uma guerra aos professores. A quererem mostrar desprezo pelos professores, a quererem encostar e isolar os professores e a sua mais representativa organização sindical, que somos nós, a FENPROF. O que eles fazem, eles podiam aprovar, até porque eles só vão cá pôr fora o decreto-lei e mandá-lo para o Presidente da República para promulgação, eles só vão fazer isto depois do Orçamento do Estado. Para depois dizerem que mesmo tendo sido alterada, se for alterada para os 9 anos, 4 meses, a norma travão orçamental impede que se aplique em 2019.
ter-se-á de aplicar em 2020, não se perde tudo, perde-se um ano. Mas eles vão fazer tudo. Portanto, eles não tinham pressa, eles tinham era necessidade de fazer isto na véspera do Dia Mundial do Professor, para dizer, façam greves, manifestem-se, quem manda somos nós e é assim, ponto final. Isto é, de facto, uma arrogância inadmissível. Mas a forma como eles vêm declarar ilegal esta greve. Quer dizer, alguém que não declarou ou que não entendeu que eram precisos 10 dias para aquela coisa meia sindical que paial, que se chama assim, ter posto uma greve aos anos de avaliação, às avaliações dos anos de exame, quando nós perguntámos, vocês avisem os professores, não, a malta faz greve e tem faltas injustificadas. Mas não, aquilo não tem cá que precisa nada de 10 dias, não é serviços mínimos. Mas uma greve a reuniões fora do horário de trabalho, reuniões ilegais, não assinaladas, aí já são precisos 10 dias. Quer dizer, eu posso perceber que o Sr. Ministro ainda tenha ali alguma simpatia pelo seu ex-colega de lista na Universidade lá à Direção-Geral, mas convenhamos que nós temos que ser mais responsáveis e, sobretudo, os ministros têm que ser mais homenzinhos para poderem agir em conformidade com a lei e com o Estado de Direito Democrático em que eles são governantes, mas que este Ministro declaradamente não respeita e, nesta matéria, não respeita de facto. Dizia então que o Governo quer dar uma lição aos professores e então decidiu roubar o tempo em 4 de outubro, decidiu obstruir o direito à greve com ameaças e criando um clima de intimidação que pouco ficou a dever ao clima de intimidação da Luz Rodrigues, que também ameaçou com falsas injustificadas e processos as pessoas que fizessem greve em 2006 a exames, lembra-se? E este também veio dizer isso, seria isso. Eu diria que até já pouco, só falta mandar prender, às vezes parece fazer lembrar, de facto, tempos da outra senhora. O Ministro esteve na Assembleia da República há 2 dias, não disse nada que se aproveitasse. Nós achamos que foi tão mau o seu desempenho que até pusemos no site da FENPROF para as pessoas poderem ver e para divulgarem. Mas disse uma coisa muito preocupante. Disse que, em opinião dele, há o direito à greve, mas há o direito à educação, que não podia ser posto em causa. Nós já ouvimos isso. E este é o primeiro passo de alguém que a seguir há de querer dizer que os professores não podem fazer greve. É pena termos um Ministro tão jovem e com tantas teias de aranha antidemocráticas na cabeça. Quem assim pensa, em minha opinião, não tem condições para ser governante em democracia. Porém, o Primeiro-Ministro não o substituiu. E aí também, pensando, entendendo, achando que era mais uma afronta aos professores. Como, aliás, ainda ontem me perguntava um jornalista, então saiu este, saiu aquele, saiu, é que não saiu um, não saiu o tipo de tanque, saiu este, aquele, o outro, mas o da educação não. Não afronta. Eu acho que os professores entendem, sabem, percebem que não se pode substituir aquilo que não existe. E, portanto, nós não temos Ministro para a Educação, temos aquele delegado do Mário Centeno, e eu também acho que a um ano das eleições seria muito difícil o Sr. Primeiro-Ministro e o seu partido encontrar alguém que fizesse o papel deste Ministro. Alguém que aceitasse chamar investimento à redução de recursos nas escolas. Alguém que aceitasse chamar descentralização à municipalização. Alguém que aceitasse chamar flexibilidade à atribuição de parte do currículo a interesses que rapidamente se confirmará que são alheios à escola e à sua verdadeira autonomia. Alguém que chamasse inclusão a um regime que prevê o afastamento de alunos da escola. Alguém que, à falta de assistentes operacionais e de apoios para os alunos, considera que são casos pontuais. Alguém que conseguisse afirmar que a equidade entre os professores e os outros funcionários é roubar 6 anos e meio de trabalho aos professores. Alguém que, à mesa da negociação, fizesse chantagem e desrespeitasse os professores, como faz o atual Ministro. Os professores não vão baixar a guarda. Dia 26 estaremos com os outros funcionários públicos na greve de toda a administração pública. A partir de 29, iniciaremos uma greve às atividades que são ilegalmente impostas aos professores. E dia 2, até no dia 2, o Governo tinha de 2 a 16
para ir discutir o orçamento, Ministério a Ministério, à Assembleia. Mas como nós anunciámos que iríamos lá para a porta, eles acharam que o da Educação tinha aqui no primeiro dia, porque como 2 é uma ponte entre o dia 1 que vai tudo à terrinha e o dia 3 e 4 que é fim de semana, toma lá que já almoçaste. Não almoçámos. Almoçaremos, porque isto é só à tarde. Mas podem ter uma certeza, é que nós vamos mesmo estar à porta da Assembleia da República no próximo dia 2. E lá dentro, eles vão mesmo ouvir o som do protesto que nós faremos cá fora. E mais, e vamos estar na abertura da Web Summit, com a Sofia nos nossos papéis, a dizer aos investigadores que por detrás de uma inteligência artificial há sempre um bom programador. Por detrás de um bom programador há sempre um excelente professor. Vamos estar lá a dizer-lhes isso. E no dia 12 vamos estar na rua, porque é preciso a opinião pública estar connosco. Dia 12, depois na outra segunda, vamos estar na rua a recolher postais junto da população e os colegas à porta das escolas, junto dos pais, postais tão simples como estes dirigidos ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Educação. Vamos ver. Eu apoio a luta dos professores. E dia 15, vamos nos juntar à CGTP no protesto contra este Orçamento de Estado à porta da Assembleia da República. Nós não baixaremos os braços perante um Orçamento do Estado que esquece a educação e que consuma o desprezo pelos professores. E isto apesar do curso que os orçamentos para a educação tiveram ao longo destes anos no atual século. Em 2002, aliás, o orçamento para a educação valia em Portugal 6 a 5,1% do PIB. As instâncias internacionais consideram que são necessários 6 a 6,5% e os Estados devem reservar 6 a 6,5% do PIB para a educação. Pois, 16 anos depois, em 2018, os 5,1% transformaram-se em 3,7%. E o nosso Orçamento de Estado, o projeto que o Governo apresentou agora, a proposta, é o orçamento de estagnação que não altera, não inverte este curso de falta de investimentos. Não baixaremos os braços pela escola pública de qualidade, não baixaremos os braços pelos nossos direitos e, desde logo, exigindo a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que são dos professores. Pertencem aos professores e ninguém o irá roubar aos professores. Custe o que custar, dure o que durar e doa a quem doer, vai ser feita justiça, vai cumprir-se a lei e os professores vão ser respeitados como merecem e não vão ser reféns de cálculos políticos ou político-partidários ou de estratégias alheias aos seus direitos. Do PSD e CDS, sem ilusões, exigimos a coerência que ontem na reunião com o PSD eles nos disseram que iriam ter. Mas que essa coerência seja que o PSD e o CDS aqui no continente tenham exatamente a posição que tiveram na Madeira ao aprovarem antes de ontem a contagem integral do tempo e nos Açores ao terem a iniciativa de levar isso à Assembleia Legislativa Regional, o que só foi reprovado pelo voto contra do Partido Socialista. Do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista aos Verdes, com expectativa, esperamos que haja o que houver e as consequências que tiver, o que lhes apelamos é que deixem o Governo perceber que eles não vão deixar os professores a falar sozinhos. Ao PS, exigimos respeito. O respeito que este partido que hoje governa já por várias vezes mostrou não ter pelos professores. Não podemos admitir que isso se mantenha. E aos professores que estão na Assembleia da República e são deputados do PS ou de qualquer outro partido, o apelo que lançamos é que se lembrem que antes de ser deputados, eles são professores. E apelamos a que saibam sempre preservar o P maiúsculo da sua profissão. E têm uma boa oportunidade para o fazer dentro de dias na Assembleia, nas votações do Orçamento. Em qualquer caso, que fique claro, um Orçamento de Estado que esquece a educação, que desrespeita aos professores, que financia a municipalização
e que responde mais às exigências da União Europeia do que aos interesses do país e aos direitos dos portugueses, é um orçamento que Portugal e os portugueses não merecem ter. Uma última palavra para os professores que são dirigentes, delegados ou simples ativistas sindicais, e penso que é a grande maioria dos que aqui estamos hoje. Isto está difícil, camaradas. Às vezes, ainda que não pareça, sentimos-nos desanimados. Olhamos à volta e a complexidade é tão grande que nos achamos incapazes, parecendo que temos pela frente uma tempestade que envergonharia a recente Leslie. Não podemos sentir-nos assim. Temos de encontrar forças no vazio que nós sentimos à nossa volta, porque é isso que faz de nós sindicalistas. O nosso compromisso com os professores é o de sermos a sua referência de luta, é o de sermos o seu porto de abrigo na defesa dos seus direitos, é o de defendermos as condições de trabalho, melhores condições de trabalho nas escolas. E nós não vamos desiludir os nossos colegas. Teremos de saber transformar em prazer o sofrimento, o sacrifício e até aquilo que vamos precisar de ter força para conseguir, que é contornar as grandes dificuldades com que nos deparamos. É um prazer que, se conseguirmos tê-lo, e penso que sim, porque só isso é que nos tem trazido e trouxe até aqui, será capaz de reforçar a nossa convicção, a nossa determinação e o nosso compromisso, e principalmente a capacidade para continuarmos a lutar. Desde já, dia 26, depois a partir de 29 e dia 2, estamos lá todos à porta da Assembleia da República. Obrigado, colegas. Eu já tinha acabado, mas o Mário está a dizer acaba. Colegas, bom regresso a casa e estamos aí na luta.